Como é que o Dr. Venâncio considera o presidente José Eduardo dos Santos enquanto presidente? Muito obrigado, então. Olha, é o seguinte, eu acho que há uma parte que me parece um denominador comum, que é inegável. Estive a ver os vários artigos que foram escritos a propósito. Toda a gente é unânime em algum mérito que o José Eduardo dos Santos teve em ser o tal equilibrador. Portanto, as grandes fissuras que o MPLA teve antes da independência e depois da independência, depois da morte de Agostinho Neto, ele realmente foi muito habilidoso a reconciliar as partes que andavam desavindas dentro do próprio MPLA. Um dos méritos que é dado a ele, naturalmente, é justamente depois do, entre aspas, o genocídio intra-MPLA. Ele conseguiu fazer coisas fabulosas, como, por exemplo, até levar para o governo alguns dos grupos que eram-lhes adversários, por exemplo, como o FNLA, algumas pessoas que eram da ala netista, por exemplo, como Zeca Van Dunen. Ele conseguiu integrar no governo angolano uh, algo que parecia antes irreconciliável. Portanto, ele nisso teve mérito. Mas o que acontece é que o momento do Eldorado da economia angolana, que vai mais ou menos de 2008, de 2002 até 2008, em que Angola cresce a um ritmo de cerca de 14% ano. O produto interno bruto da Angola cresce quase 10 vezes, portanto, passa de 12 bilhões de dólares, ou 12 mil milhões de dólares, para 125 mil milhões de dólares. Esta começa uma transição de um boom econômico, mas que tem, em paralelo, uma transformação na personalidade e na postura política e social do próprio José Eduardo dos Santos. De um homem que era humilde, discreto, um homem até certo ponto subestimado antes, não é? Tanto Lúcio Lara, quando ele propõe José Eduardo dos Santos para presidente, a perspectiva de Lúcio Lara, do Ico Carreira, é que ele era uma pessoa sem posições consolidadas, era um indivíduo que não colocava em causa ninguém, era um indivíduo subestimado, que não tinha ideias próprias, não era meio tímido até. Então, ele era uma pessoa de consenso, porque não colocava em causa absolutamente a nenhuma ala. Mas depois do boom econômico, José Eduardo dos Santos muda radicalmente a maneira como ele posiciona-se como presidente. Primeiro, foi a instituição do tal chamado capitalismo de Estado. E quando ele defende a tal teoria digamos, da implantação de uma burguesia nacional, da acumulação primitiva de capital. Portanto, aí começam os grandes problemas da Angola. Portanto, a concentração da economia angolana por volta do petróleo, a introdução do chamado capitalismo do Estado e depois a formação da chamada burguesia nacional, mas com critérios exclusivamente do nepotismo. Portanto, aí é que começa o grande problema, depois do mérito que ele teve no início, começa o grande problema da Angola. Tanto mais que, em 2012, quando há a crise do petróleo a nível internacional, que o barril de petróleo baixa, onde praticamente era digamos, a espinha dorsal da economia angolana, a economia angolana começa a entrar, digamos, num momento de recessão muito grande. Nós notamos aí que toda a fragilidade da política econômica, das políticas públicas, elas vêm ao de cima. E é o que nós temos até hoje. Um dos legados de José Eduardo dos Santos é ter deixado uma Angola que é um dos países com a maior desigualdade no mundo. Portanto, o boom que houve do petróleo, a grande acumulação de capital, a grande riqueza da exportação de matéria-prima básica, acabou não sendo convertida, digamos assim, no melhoramento da vida da população. Acabou não sendo convertida numa Angola melhor, numa Angola mais próxima, numa Angola de bem-estar. E penso que o bolo, ou a cereja sobre o bolo, foi o nepotismo
exagerado, até posso dizer, o nepotismo doentio com que nos últimos tempos da sua a chancelaria, o José Eduardo dos Santos optou por ela. Por exemplo, quando como é que, quando ele coloca a filha dele, a Isabel dos Santos, na Sonangol, portanto, no fim do seu mandato, dá a impressão que até era mesmo para pagar provas. E quando ele começa a colocar filhos diretos, como o Zenu, por exemplo, no Fundo Soberano, primos e cunhados em lugares estratégicos da economia, para mim, isso foi reflexo, digamos, da muralha sinistrada de toda a história patriótica de construção e do próprio legado que ele tinha no início, dado a entender que ia trazer para Angola. Não é? Eu posso começar agora por aí, dizendo que esta que é a minha primeira abordagem sobre o José Eduardo dos Santos.